Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Amadeu Campos, professor de Informática Médica do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje, nossa videoaula vai ser sobre ferramentas de gerenciamento de referências bibliográficas. Para falar sobre esse tema de ferramentas de gerenciamento, eu vou falar de uma ferramenta, que é o Mendeley, mas existe outra, tipo o EndNote, né? Então, eu vou falar do Mendeley. O Mendeley é uma ferramenta que você gerencia todas as suas referências que vocês encontraram, né, quando você faz uma busca na base de dados. Então, para você acessar a ferramenta Mendeley, você tem que abrir seu navegador do Chrome e botar o seguinte endereço: www.mendeley.com. O Mendeley, como eu falei, é uma ferramenta de gerenciamento. Tá aqui, é uma ferramenta grátis até um certo ponto de armazenamento, né? Você não paga nada e você consegue fazer todo esse gerenciamento. Como é que ela funciona? Eu vou explicar o Mendeley Web, tá certo? Então, para você primeiro fazer uma conta no Mendeley, você tem que vir aqui, criar uma conta grátis, né? Você vem aqui, clica e preenche os dados que o site vai pedir, certo? No meu caso, eu já tenho uma conta, certo? Então vou entrar com minha conta, que vai ser essa primeira aqui. Então venho, entro, e quando eu entrar aqui, eu entro na página principal do Mendeley, certo? Na verdade, o Mendeley virou uma biblioteca virtual, tá certo? Onde você pode buscar qualquer artigo sobre um determinado tema. Então você vem, bota os descritores aqui na barra de procura, né? E você vai encontrar uma série de artigos sobre aquele tema, tá certo? Então o Mendeley, repetindo, virou uma biblioteca virtual. Também podemos dizer que o Mendeley também pode ser uma rede social de pesquisa, tá certo? Então vou procurar, aqui já tem uma dica sobre Covid. Eu clico aqui e ele vai me dar a quantidade de artigos encontrados, que foi 327.935, certo? Do lado esquerdo, a gente encontra os filtros, né, que são justamente aqueles critérios de inclusão e exclusão, e no centro você vai encontrar os artigos, né, é, encontrar, né, o resultado, né, da busca daqueles artigos que você procurou com a palavra-chave do escritor, certo? O interessante é o quê? Que o Mendeley traz o artigo e traz também as quantidades de citações que aquele artigo teve e também a quantidade de leitores que teve naquele artigo. Então, digamos que esse primeiro tem 226 citações e teve 6.276 leitores. Já o segundo artigo teve 1.477 citações e 14.312 leitores. Isso significa que esse artigo teve mais citação e ele torna-se mais relevante, tá certo? E assim sucessivamente. Então essa primeira página aqui é a página de busca, né? Se você vier aqui em cima, no menu horizontal, você vai ver a busca e library, que é biblioteca. Você clicando aqui em biblioteca, o que é que vai acontecer? E você vai ser redirecionado para o Mendeley, que é justamente a ferramenta de gerenciamento. Nessa ferramenta aqui, você vai encontrar o quê? Todos os artigos que você procurou, tá certo? E uma coisa que eu esqueci de dizer é o seguinte: quando voltar lá na ferramenta de busca, né, na primeira parte, tem uma opção aqui, ó, esse COVID diagnóstico. Se eu botar aqui, tem adicionar minha biblioteca. Se eu clicar aqui, o que é que ele faz? Automaticamente ele vai ser inserido aqui na minha biblioteca. Quando eu clico aqui na biblioteca, esse artigo deve aparecer aqui em primeiro lugar. Bora ver. Ó, COVID diagnóstico, tá vendo? Então esse foi o primeiro artigo que eu fiz hoje, que eu adicionei à biblioteca. Se eu clicar no artigo, o que é que acontece? Ele vai vir um resumo de todas as informações sobre o artigo. Esse resumo é justamente as informações que vai conter, né, que vai ter as referências e as citações, como o nome do artigo, os autores, o ano, o tipo de revista, né? Aqui tem o artigo e tem algumas informações, que é o DOI, o ISSN, algumas coisas que são necessárias para quê? Para entrar nas referências, certo? Então você consegue ter automaticamente essas informações. O Mendeley faz isso. Toda vez que você importa um artigo para o Mendeley,
ele já pega essas informações dos metadados, que é o quê? São informações básicas de um arquivo. Então, o Mendeley já faz isso. Todo arquivo você tem como preencher esses metadados, como a gente chama, né? Então, você vai e o Mendeley vai, busca esses metadados e organiza de uma forma mais simples de ser visualizada. Nessa parte daqui, você também tem as anotações. O que seria as anotações? São notas que você quer fazer relativo àquele artigo, certo? Então você vem aqui e adiciona uma nota geral, certo? A outra aba seria Notebook, seria aquele livro de notas, né? Então você pode começar a introduzir qualquer coisa sobre o artigo. Geralmente, esse notebook a gente faz o quê? Fichamento, né? Ou seja, faz resumo de cada parte do artigo, certo? Aqui eu já botei uma nova página de introdução. Se eu clicar aqui, aí eu começo a escrever sobre a introdução. Este artigo, aí eu venho, fala, certo? Volto. Se eu quiser inserir uma nova página, eu venho aqui, nova página, e boto metodologia, que aí eu vou fazer o resumo da metodologia do artigo. Mas como é que eu vou saber essa metodologia? Eu tenho que ler o artigo, né? Então, se eu clicar 2 vezes no artigo, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir o artigo. Deixa eu abrir aqui, deixa eu fechar, né? Deixa eu abrir. Porque não tem o PDF, o artigo. Eu só importei as referências, mas deixa eu ver esse segundo aqui, ó. Se eu clicar, certo? Então ele vai abrir, certo? Então tá aqui, ó. Eu abri o artigo e eu começo a pegar aqui introdução. Eu vejo a introdução, né? E começo a ver. Depois vem a metodologia e assim sucessivamente. Uma coisa interessante nesse Mendeley é que eu posso fazer highlights, né? Grifar algumas partes do texto. Eu venho aqui, ó, nesse segundo item, né? Clico em cima, highlight texto, né? Escolho a cor, amarelo, exemplo, e eu venho aqui de que eu quero, sei lá, fazer um highlight dessa primeira parte aqui, ó, certo? Aí depois eu quero outra, eu posso categorizar, né? Verde é alguma categoria, né? Que eu venho aqui e começo a categorizar. E venho aqui e posso escrever também o notebook. Então, com isso, eu consigo, né, eu posso fazer comentários, uma nota de comentários aqui, né? Eu venho aqui, ó, eu clico e boto comentário sobre aquele texto. Comentário, certo? Então eu venho aqui, ó, e boto, certo? E com isso eu consigo ler e fazer minhas anotações e meu fichamento do artigo. Se eu fechar aqui, eu volto para a página principal, né, da ferramenta, certo? Então vocês estão vendo aqui, eu posso setar como favorito, clicando nas estrelas, né, certo? Eu venho aqui e esses favoritos tem categorização aqui do lado. Se eu quiser só os favoritos, eu clico aqui em favorito do lado esquerdo, vai aparecer meus favoritos. Eu tenho todas as referências. Aqui do lado é que nem eu falei, tem arquivo. O que aparecer aqui é porque está disponível o artigo. Esse primeiro eu tentei e não consegui porque eu não importei o artigo. Como é que eu faço para inserir o arquivo? Eu clico nele, informação, e aqui, get, PDF, né? Então ele não tá conseguindo acessar esse arquivo, tá vendo? Então eu venho aqui no final e tem uma forma de adicionar o arquivo. Aqui, Files. Então, eu clico no arquivo e adiciono o arquivo. Exemplo, digamos que o artigo dessa citação, né, sei lá, vai ser esse aqui. Eu venho adicionar, certo? É só um exemplo, não é o verdadeiro, tá certo? Então, eu venho aqui e ele adicionar aqui, ó, o arquivo, certo? Depois disso, ele já apareceu aqui como disponível. Então, às vezes, quando você adiciona no Mendeley, né, na sua biblioteca, o artigo não está disponível. Às vezes ele é pago, então você tem que conseguir o artigo para depois inserir na sua biblioteca, tá certo? Então eu consigo aqui fazer isso tudo. Outra coisa interessante que a gente vê aqui no Mendeley é o seguinte:
eu tenho minhas coleções, que são aquelas pastas. Eu posso classificar os artigos. É que nem o meu desktop, né? Meu Explorer, que eu consigo botar em pastas e classificar cada artigo conforme as pastas que eu quero. Exemplo, eu criei minhas pastas de Avas na Saúde. Então, se eu clicar aqui, vai vir todos os artigos sobre esse tema. Cardiologia, vai vir outro. Sobre o CEBIS, cirurgia, assim sucessivamente. E digamos que eu adicionei um novo artigo, né? Então, eu venho aqui todas as referências. Digamos que esse daqui deixa eu ver uma aqui. Virtual, realidade virtual para a anestesia dental. Então, eu seleciono ele e clico e arrasto para onde eu quero que ele venha. Então, eu vejo aqui se tem algum... realidade virtual. Então, clico aqui. Então, ele, quando foi automaticamente inserido nessa categoria, nessa coleção. Quando eu clico aqui, aí ele vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Esse artigo. Então, eu consigo categorizar. Outra coisa, se eu quiser adicionar um novo artigo, né, no meu Mendeley, eu venho aqui, ó, Add New, né? Eu posso adicionar um artigo, né, um arquivo do computador, eu clico aqui, certo? Aí eu venho aqui, eu vou botar os artigos que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui alguns artigos da disciplina de construção de conhecimento. Deixa eu ver só se eu consigo achar. Aqui, pronto. Eu quero esse da subturma 1. Venho, adiciono. Ele está fazendo o upload. Então, né, aqui, cuidados da mãe canguru. Quando eu clico nele, aparece as informações, como eu falei. Eu posso ver aqui que ele está com arquivo disponível. Eu clico 2 vezes, eu consigo ver, certo? Esse artigo, consigo fazer aquilo. Tiro, certo? Aqui em cima, se vocês veem, esse é sincronizar. Porque eu vou mostrar para vocês que tem um aplicativo que vocês podem baixar para o seu computador e você fazer offline. E você clicando aqui, você sincroniza com ele. Então faz toda essa sincronização, que é a computação nas nuvens, né? Que é o estilo Google Docs, né? O Drive, o OneDrive da Microsoft, certo? O Google Drive. Então essa é a parte de sincronização. Então, voltando aqui, eu tenho minhas coleções. Se eu quiser criar uma nova coleção, eu venho aqui, nova coleção, digito o nome. Digamos que eu vou botar alimentação na infância. Digamos que é esse tema, né? Na infância. E dou Enter. Quando eu dou Enter, o que é que aconteceu? Ele veio aqui, minha nova coleção, né, de artigos, e eu vou começar o quê? A categorizar os artigos nessa coleção. Só repetindo, eu vou clicar em referências, digamos que esse daqui seja de alimentação, mas cuidado canguru, né? Método canguru. Eu venho aqui, clico e arrasto até a coleção que eu quero. Então, solto. E quando eu fizer isso, clico de novo na coleção e vejo que aquele artigo já está naquela pasta, naquela coleção. Certo? Entendido, pessoal? O que é que eu tenho também aqui? Eu tenho grupos privados. O que é isso? Grupos privados eu crio um grupo, certo? E convido outras pessoas para participar desse grupo. Então, a partir daí, os artigos que eu boto nesse grupo, todo mundo que eu compartilhei vai poder visualizar aquele artigo. Então, isso é muito bom quando tem pesquisa com mais de uma pessoa, né? Um grupo vai fazer uma pesquisa, aí vem aqui, clica, né? Cria, né, na verdade, um grupo que é Educação e Saúde, digamos assim como exemplo. Então, eu criei esse grupo, inseri esses artigos aqui no grupo, certo? E eu convidei pessoas. Como é que eu sei? Como é que eu sei quem são essas pessoas que fazem parte desse grupo? Quando você vier aqui no grupo, com o botão direito, vai vir algumas opções, né? Que é gerenciar grupo, sair do grupo e nova coleção, que eu posso criar pastas dentro desse grupo, certo? Então eu venho aqui, gerenciar grupo, o que é que acontece? Eu vou ver tudo que acontece. Eu tenho aqui, ó, as pessoas que fazem parte desse grupo,
são 2 membros, se tem convites pendentes, tá certo? E aqui eu convido pessoas, membros, né? Eu clico aqui. Então, para eu convidar, eu tenho que botar o e-mail aqui. Eu vou botar um e-mail qualquer, certo? E venho aqui enviar convite. Quando envio um convite, o que é que acontece? Tem um pendente. Que é aí quando eu recebo nesse e-mail, certo? O convite, aceito e eu começo a fazer parte desse membro, né? Fazer parte do grupo como membro, certo? Então assim tem todo o gerenciamento. Então eu consigo aqui fazer uma pesquisa em grupo. Então tudo que eu vou colocar aqui de referência, todo mundo do grupo vai ver, ou as outras pessoas também que botar vão ver. Se eu quiser inserir nova coleção, eu venho aqui e boto, sei lá, alguma coisa de tecnologias. Eita, peraí. Tecnologias educacionais. Dentro do grupo eu criei, né, uma nova coleção, que é uma nova pasta. Então eu posso organizar da mesma forma, tá certo? Entendido, pessoal? Agora vocês devem me perguntar, como é que eu crio esse grupo, né? Tudo que para criar um novo grupo, uma nova coleção, no final tem aqui, ó. Então eu venho aqui, exemplo, eu vou criar o grupo Subturma 1, né? Que vai ser a atividade que vocês vão fazer. Então eu venho aqui, dou Enter, e eu venho aqui e criei a nova Subturma 1, certo? Então eu criei esse grupo. Se eu quiser convidar direito, gerenciar grupos, né? Venho aqui e convido. Não tem nenhum pendente, só tem eu. Então venho, convido membros, né? Insiro o e-mail, né, dos alunos da Subturma 1 para convidar, certo? Entendido, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Agora eu vou mostrar o aplicativo, né, que você pode baixar para ter esse gerenciamento offline. Quando você não tem internet, você pode fazer no seu computador e depois sincronizar, tá? Então, para fazer isso, é na página principal, certo? Eu vou fazer logout aqui, na página principal do Mendeley, tá certo? Então, tem aqui, aí tem soluções, certo? E uma das soluções é esse aqui, ó, gerenciador, né, de referências. Então você vem aqui, faz o download, ok, desse gerenciador. Tem para Windows, Linux e Mac. Você baixa e instala normalmente. Quando você fizer isso, você vai entrar nesse aplicativo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Esse daqui, ó. A interface é a mesma, tá certo? Como sincronizou, eu tenho, ó, todos os artigos que eu botei na versão online foi sincronizado na versão offline, que é a do desktop. Então, se eu quiser, faça a mesma coisa, a mesma interface, tá certo? Vocês vão ter aí. E toda vez que você incluir offline, sem internet, um arquivo, né, um artigo, e quando você tiver internet, você tem que vir aqui do lado direito em cima e sincronizar. Ele vai sincroniza e joga lá para as nuvens, para a parte web. Mas é a mesma coisa, tá certo? Outra coisa legal é que você pode exportar, né, as referências. Você pode vir aqui selecionar os artigos que você vem, tá? E você vem aqui exportar. Aí tem vários tipos. Se você quiser exportar para outra ferramenta, o EndNote, que é através de um XML, certo? Você seleciona aqui e você vai baixar o arquivo, né, com essas informações dessas citações. Você salva, depois que você salvar no seu computador, você vai no EndNote e importa essas informações, tá certo? É bem interessante isso. Deixa eu salvar aqui. Acho que foi uma por uma, certo? Então você consegue organizar, adicionar para uma nova coleção, um grupo privado. Então tem várias formas de você fazer isso, certo, pessoal? E isso é bem interessante. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: se você quiser ser um usuário avançado, você tem aqui o Mendeley Desktop, certo? Que você baixa também. Eu tenho uma videoaula falando do Mendeley Desktop, é só assistir a outra videoaula, tá certo? Tem essa ferramenta aqui, ó, Mendeley City.
O que seria isso? Seria um plugin que é instalado no Office, no Word, certo? Você vai ter que baixar esse Mendeley City. Mesma coisa, como ele é da Microsoft, é uma parceria que a Microsoft fez com o, o Mendeley, né? Você baixa, mas para você baixar você tem que ter uma conta da Microsoft, tá certo? Os alunos da UFPE podem conseguir fazer login na conta da Microsoft pelo e-mail da UFPE. Só botar o e-mail da UFPE, né? No meu caso, amadeu.campos@ufpe.br, a senha que ele acessa a conta da Microsoft e consegue baixar. Por quê? Porque a UFPE fez uma parceria com a Microsoft. Então você tem direito a alguns aplicativos da Microsoft, como por exemplo o Office. Você consegue usar o Office de graça com essa parceria, tá certo? Então depois que você baixa, o que é que acontece? Você vai abrir seu Word, deixa eu abrir o Word aqui, tá? Você tem aqui seu Word, então você vai vir aqui e vai botar o seguinte, você vai vir aqui em referências. Quando vier em referências, o que é que acontece? Apareceu aqui no cantinho o Mendeley City, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai clicar no Mendeley City, ele vai abrir, você tem que estar conectado, tá certo? Com a internet. No meu caso aqui, ele já foi logado com minha conta do Mendeley. Como é a primeira vez que você vai fazer isso, você tem que se logar com a conta do Mendeley. Então aqui você vai ter todas as referências que você inseriu no Mendeley, certo? Além dessas referências, você vai ter o estilo de citação, certo? O que é o estilo de citação? É a formatação, né, que o Congresso, a revista, pede para que os artigos sejam referenciados. Então, existem vários tipos de estilos de citação. Por exemplo, o Vancouver, a APA. No Brasil é muito utilizada a ABNT. Então, dependendo da revista ou do congresso que você for submeter um artigo, você vai lá e vai ver nas normas qual é o estilo de citação. Dependendo do estilo, você vai escolher aqui, que ele já faz tudo baseado no estilo. Você não vai ter que se preocupar com a formatação daquelas referências ou daquelas citações. Tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês como é que você vai usar esse Mendeley City. Digamos aqui, eu vou colar um texto de um resumo de um artigo, certo? Digamos aqui que eu escrevi esse texto, ok? Deixa eu só formatar para ficar pronto. Eu estou escrevendo um texto do meu artigo, do meu resumo, certo? E digamos aqui que numa parte do texto aqui eu quero citar que esse primeiro parágrafo foi um autor que falou sobre isso. Então eu boto o cursor onde eu quero citar, certo? E venho aqui do lado e boto referências. Então eu procuro a referência de acordo com minhas coleções, certo? Ou eu posso procurar na barra de busca com o nome do autor, nome do título, eu vou procurar algum artigo com o meu, da minha autoria, né? Então eu vou botar aqui Amadeu. Então tenho aqui, ó, 3 artigos, né, da minha autoria. Eu vou botar esse primeiro aqui. Vou dizer que essa primeira parte foi eu busquei, né, essa informação veio desse artigo e venho aqui inserir citação. Quando eu insiro, ó, ele já apareceu aqui. Vocês estão vendo que ele já botou a citação no formato ABNT. Vocês estão vendo aqui, né? Então, eu venho e está aqui, certo? Digamos que eu não quero no formato ABNT. Então, deixa só para ficar bem visível. Espera aí, deixa eu grifar aqui para vocês verem. Pronto, ó. Certo? Então está no formato ABNT, mas eu quero no formato Vancouver. Então eu venho aqui, citação, né? Estilo de citação, e vou procurar Vancouver. Tá aqui, ó, Vancouver, certo? Então eu clico nele. Quando eu clico fazer update, né, do estilo, ele automaticamente já transforma no estilo de Vancouver, que é numeração, por numeração. Se eu quiser outro, se eu não tiver algum daqui, eu venho selecionar outro. Eu boto aqui, digamos, sei lá, o APA, né? Outro estilo aqui, que é da Associação Americana de Psicologia. Pronto, aqui, digamos esse.
Eu venho, update citação. Ele está fazendo esse update, ó, já mudou, tá vendo como é? Esse estilo aqui é campus et al, porque tem mais de um. Se fosse a BNT, ele viria de outra forma aqui, ó. Seria, no caso, seria campus e dividindo, né? Se for o Vancouver, é por número. Tá entendendo? Então ele já transforma de acordo com o estilo. Aí digamos que eu tô aqui, né, e vou dizer que essa parte foi outra referência. Eu vou citar novamente, né? Então venho aqui referências e vou dizer que é essa segunda aqui, certo? Vou inserir no estilo de Vancouver. Então quando eu botar aqui, ó, ele já botou, tá vendo? Deixa eu botar para você ver. É o item 2, tem o item 1, né? A citação 1, a citação 2, certo? Então, eu tenho aqui 1 e 2. Repetindo, eu posso mudar. Então, eu venho aqui para a BNT, atualizar, ele vai, ó, mudou. Então, venho para o Vancouver e ele bota por numeração. Aí, digamos que no meio daqui do texto, eu tenho outra citação aqui, que é entre 1 e 2. Como é que a gente fazia normalmente, manualmente? A gente vinha, botava 1, aqui 2 e mudava as outras citações manualmente, 3, 4. No caso desse citação do Mendeley, ele faz o quê? Vou botar essa terceira aqui. Então, bora ver como é que ele vai fazer. Quando eu clico aqui, ó, ele já muda automaticamente. Deixa eu mudar aqui, ó. Deixa eu... certo? 1, 2, 3. Certo? O que é que eu posso fazer? Eu selecionando ele, tá vendo ele aqui? Eu posso ir e posso mudar, né? Editar a referência se eu quiser, ok? Mas eu não quero, ok? Então eu consigo aqui fazer toda a citação sem me preocupar com a formatação, porque o Mendeley City já deixa na formatação adequada. Aí, no final de um artigo, o que é que eu vou ter aqui? Referências, né? Okay? E aqui eu tenho que botar a referência. Vocês deviam estar pensando, como é que eu vou botar? Será que eu tenho que ler as normas daquele estilo e tentar configurar de acordo? Não. O Mendeley City você bota automaticamente. Como? Aqui tem more, que é mais, inserir bibliografia. Então bota aqui, ó, insiro, e diz que se quer, continuo. Pronto. Então ele botou aqui, ó, numeração, tá? E por numeração. Se eu quiser em outro estilo, é só vir aqui, a BNT, atualizar. Vocês vão ver aqui, ó, que vai atualizar tanto o número, a citação como a referência. Você vem aqui, ó, tá vendo? Mudou e fez de acordo, né, com as normas da BNT. E assim sucessivamente. Certo, pessoal? Então isso é esse plugin, né, aqui em referências, você tem do Mendeley City que vai lhe ajudar bastante na forma de citação, certo? Ok, ótimo. Agora eu vou mostrar outra funcionalidade que é o que? Aqui no Mendeley ele tem outra solução que é um, um Web Importer, que é um, um complemento que você adiciona aonde? No seu navegador Chrome. Como assim no navegador Chrome? Você vem aqui, importar para o Chrome, né? Eu acho que se você tiver em outro navegador, ele importa para aquele outro navegador. Aqui já está incluído, né? Inserir, no caso, você vai clicar aqui, vai ser inserir. E para que isso? O que é que acontece? Se você tiver, certo? Dentro de um artigo na web, aqui, texto completo. Eu vou entrar no texto completo, né, daquele artigo. Quando eu estiver no artigo, né, na web, lendo o artigo, se eu quiser inserir na minha biblioteca do Mendeley, como é que eu faria? Eu teria que baixar o artigo, ir lá na biblioteca, ir lá adicionar novo, adicionar do computador e inserir. Nesse caso, com esse Mendeley Importer, é um plugin que fica no próprio navegador. Aí eu venho aqui em complementos, que é isso, se for o Chrome, tá certo? Extensões, né, complementos, clico, aí tem Mendeley Web Importer. Vai aparecer a relação do artigo que eu tenho na página web, que é esse aqui, ó, certo? Relação médico-paciente na assistência. Eu clico nele,
certo? E adiciono. Quando eu adiciono, o que é que acontece? Aqui veio que só foi a referência inserida lá, certo? Na minha biblioteca. Aí bora ver se realmente ficou na biblioteca isso. Então eu volto lá para o Mendeley, certo? Eu vou lá no Mendeley, vou fazer o login e vou ver se esse artigo que eu estava foi adicionado na minha biblioteca, certo? Vou fazer o login aqui e eu vou ver biblioteca, né? Eu vou ver a relação médico-paciente. Ele está sincronizando. Ó, vista a relação médico-paciente, certo? O que é que aconteceu? Ele só importou o quê? As referências. E vocês estão notando aqui uma coisa interessante, certo? Que é muito importante vocês notar. Às vezes, quando ele faz a importação, se o artigo, esse artigo, não foi configurado com os metadados, né, no arquivo, na hora de importar, ele não consegue, o Mendeley não consegue buscar todas as informações, que é no caso desse. Não tem os autores, não tem o ano, não tem a fonte, não tem o artigo. Aí você pode complementar. Como é que você vai fazer? Você vai clicar aqui e você vai vir aqui, ó, adicionar autores. Então você vai vir no artigo, você vai vir aqui, ó, Camila e Elda. Você copia, né? E você pode adicionar aqui. Geralmente é último nome e primeiro nome. Você cola, né? No caso aí você tem que configurar da melhor forma. Deixa eu só ajeitar aqui. É por vírgula, tá? No caso, deixa eu só ajeitar. Vasconcelos, vírgula. Aí o segundo. Eu tenho que botar o segundo autor. Então, se o Mendeley não conseguir fazer essa importação dos metadados, porque isso vai depender do arquivo que está o artigo. Então, às vezes, quando se cria um artigo, né, um arquivo do artigo, ele não, a pessoa, né, o autor ou a revista não coloca os metadados, tá certo? Então aí você vem complementando. Pronto, aqui eu já botei, né? Aí aqui eu posso mais informações, certo? Detalhes da publicação, aí eu boto o ano e assim eu vou complementando. Deixa eu ver se eu encontro aqui o ano na publicação. Aqui, ó, 2021, tá vendo? Então eu venho aqui e boto ano 2021, né? Tem as páginas, eu posso botar, é só vir aqui, né? Então, procurar a página, é da página 89 até a página 109. Então, venho aqui 89 a 109 e assim eu vou complementando, tá certo? Se tiver o arquivo, se eu quiser, o que eu posso, se eu ver se eu consigo baixar aqui esse arquivo, né? Deixa eu ver onde é que eu baixo. Acho que é aqui. Pronto, aí eu venho aqui, salvo no meu computador. Venho aqui, Files. E eu venho, Downloads, eu consigo, ó, inserir o arquivo aqui, ó, ele está fazendo upload, tá certo? Aí vocês estão vendo que foi sincronizado, tá aqui, e as informações tá aqui. Aí tá faltando source, né, que é a fonte. Então, deixa eu ver, cadernos, tá? Então, tenho que preencher todos as informações. Agora, como tem um artigo, eu clico duas vezes e consigo acessá-lo, certo? Então, repetindo, às vezes, o que é que acontece? Na hora da importação, né, do artigo para o Mendeley, se o arquivo do artigo tiver com todos os metadados, o Mendeley consegue importar, né?
fazer essa extração desses dados e adicionar. Se não tiver, você tem que fazer manualmente, infelizmente. Geralmente ele já vem, ele consegue, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tá certo? E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, meu e-mail é amadeu.campos@ufpe.br, ou se não, tirar dúvidas na sala de aula ou pelo fórum, tá bom? Obrigado e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.